Fala galera, aqui quem tá falando é o Fire. Aqui quem fala é o Mozendia. E aqui é a Patrine. Muito bem, no episódio de hoje falaremos de Rurouni Kenshin, marcando a volta do Sempocast depois das férias, depois de muito tempo longe de vocês, né? Mas o Sempocast não parou, porque vocês tinham as nossas deliciosas gravações de férias, mas agora os e-mails voltaram, tudo voltou. Nós voltamos. Isso, e pra comemorar essa volta falaremos de um live action muito aguardado, Rurouni Kenshin, ou Samurai X, como foi comumente conhecido aqui no Brasil. Que é um dos melhores live actions que já foram produzidos no Japão. Que isso, hein? Que isso. Tá, mas depois você comenta mais. Pra falar de cinema não pode faltar o nosso querido Lambertucci, Alexandre Landucci. Tudo bom? Eu gosto do Alexandre Landucci, que ele é seco pra caralho. Eu gostei da apresentação empolgada. O cara faz uma puta empolgação e eu falo tudo bom? Ah, tudo bom, né? Tô participando dessa bosta de novo. De novo. Então, Abertura legal, mas aí eu pensei que ia ficar muito exagerado. vai, fala aí pra gente. Eu ia pedir pra vocês soletrarem o nome do filme, porque ele não é só Rurouni Kenshin, ele tem um subtítulo É praticamente Rurouni Kenshin Meiji Kenkaku Romantan. Bateu é bom. Isso em português quer dizer Samurai X. Samurai X, o filme. O filme. Como é que é o nome aí, Mozart? Rurouni Kenshin Meiji, que é da era Meiji, Kenkaku Romantan. Kenkaku, o que significa Kenkaku? Só pra eu saber, porque Não né, sei, a piada véio. é óbvia. Quem tem Kaku tem em Edo. Deixa eu ver, como é que eu olho a tradução, velho? Romano não tem nada a ver com romanos, então não pode ser a linhas aéreas, seria as linhas aéreas romanas. Pode fumar maconha, velho. Ah, tá. Aqui, ó. Crônicas de um espadachim da era Meiji. É, mas eu vi isso escrito em algum lugar. Na legenda. Olha aí, o cara que fez a legenda aqui, obviamente, sabe japonês. Fez esse tipo de... Eu assisti legendado de Portugal. Nossa, Ora, que- pois. Tinha toda hora. Um gajo. Bom, Rurouni Kenshin, né, nosso querido Samurai X, foi o primeiro mangá, depois de Cavaleiro do Zodíaco, aquela coisa toda que a gente viu e assistiu mangá e série japonesa. Assistiu o mangá. Mangá e anime. Mangá e anime, caralho. Foi o primeiro que eu tive contato, depois de mais velho, e me prendeu muito, cara. Não sei se a série era tão boa ou se era a única que eu tive contato depois de mais velho. Eu nunca assisti Samurai X muito. Eu sempre assisti Também episódios picados quando passava na Globo. Uhum. Nunca foi uma série que me chamou a atenção pra assistir. Certo. E por isso eu nunca assisti Samurai X. Ó, eu vou contar que o mangá é muito melhor do que a animação. A animação, até a parte do Shishio lá, ela é bem legal. Depois fica muito filler, aquela coisa que acaba acontecendo com muitos animes, né? Eu quero começar minha participação no cast agradecendo a Natália, que era minha colega de sala. Ah, verdade. E foi ela que me apresentou A tudo. mim também. Ela me emprestou, ela tinha a coleção completa, me emprestou todos VHS, os mangás. Foi o primeiro mangá que eu li mesmo, que é aquele negócio de começar de trás pra frente e tudo. Foi o primeiro. Hã? Ah, de ler Você lê de invertido. trás pra frente, ora bola. E ela me emprestou também os episódios, como o Luiz disse, em VHS. Olha bem, como eu sou uma pessoa velha. E assisti também, mas eu não assisti tudo. Foi tudo. mais ou menos isso. Quando chegou lá no Xixio, eu já tava meio assim. E também a gente terminou a escola, acho que eu nem peguei o resto com ela. Mas enfim, agradecer a ela por ter me apresentado, porque eu gosto muito. Gostei muito do mangá e gostei muito do anime também. E o filme, pra mim, também foi muito, muito bom. Mas a gente ainda vai entrar nesse. Eu não lembro de ter visto, eu vi alguns episódios só. Eu acho que ele é diferente de Cavaleiros do Zodíaco. Ele não foi uma febre, então pessoas não assistiam com essa atenção toda. Lógico que existem muitos fãs, muita gente que viu, gostava, etc. Mas ela não foi uma febre. E o problema é que ela nunca teve um cuidado na hora de passar na televisão, né? É uma série que precisa ser assistida em ordem cronológica, assim, Sim, Uhum. não tem jeito. com muita atenção, porque é uma novela, né? Funciona nesse sentido de episódios seriados e tal. Ele vai desenvolvendo técnicas, desenvolvendo relações com Coisa os que hoje em personagens. dia a gente sabe que 99,9% dos desenhos e das séries de TV são assim, mas isso não era uma coisa que a gente tinha muito comum, né? Cavaleiros do Zodíaco tinha isso, alguns outros animes anteriores e depois também tinham, mas o Samurai X ele não passou em nenhuma emissora de televisão que tinha essa preocupação em ter esse desenvolvimento, era mais um desenho na grade. E isso fez com que o desenho tivesse uma pancada de cortes, eu lembro disso quando eu era menor, que o desenho foi Sim, mutilado, e por
causa da violência, por causa do horário que passava e tudo mais. Ficou um desenho bobo por causa disso. E eu lembro de ter visto alguns episódios, mas também por isso. Eu acho que era um desenho que era adulto demais para um moleque de, sei lá, 10, 11 anos de idade. E quando você tá passando ali, chegando nos seus 14, 15 anos, você quer mais... pelo menos na minha geração, a gente não gostava de ser nerd, entendeu? Hoje é moda ser nerd, mas isso é outro assunto. Mas na época a gente não gostava dessas coisas, a gente meio que renegava as coisas que a gente gostava quando era mais novo. E é o tipo de coisa que também não pegava pro cara mais velho. Então ele encontrou, foi uma série de nicho, né? Por isso que ela não fez tanto sucesso. Porque do que eu vi e do que eu lembro, é de muita qualidade. E muito bem realizada, em termos visuais e tal. E o filme que a gente vai falar, eu achei muito bom. Próximo, talvez, não sei se é a melhor adaptação de mangá e anime que eu vi em cinema, mas tá ali no top 3, no mínimo. Mas temos que também ver que o nicho brasileiro é diferente do nicho japonês. Assim, é um nicho muito menor, lá né? Nem se compara nessa questão. Mas só porque eu não assisti Samurai X não quer dizer que venha a ser ruim a série de maneira alguma. Na época que a gente assistia o Mozart, a gente não se interessou em ver, só isso. E uma coisa, vamos falar aqui antes, que eu acho que é o mal que assola muitos. Eu vou generalizar porque é o público otaku, esses fãs de anime aí condicionados, que é o maior problema, que eu fiquei sabendo que teve gente que não gostou do filme de Samurai X. Ah, já ouvi muita gente falando. Falando que não tem o personagem tal, que esqueceram do tal personagem, que o Jin Udo é um vilão muito bobo, que podia ter sido o Shishio. Então, assim, vários poréns que a gente nem leva em consideração. Então fica a dica aí, se você é esse espectador otaku, que porque o live action está igual ao anime, pode parar de escutar aí, porque... É a famosa viuvice, né? Pode parar de escutar nesse momento aí, porque nós não vamos falar nada sobre isso. Podemos continuar. Vocês comentaram que vocês não leram e não viram o desenho. E eu acho que é bacana, porque daí a gente também vai ter uma visão de quem não conhece assim, a história muito, não conhece os personagens. E por isso também não vai ter esses mimimi danado que tem. Isso é muito chato, não tem nada a ver, né? É a mesma coisa. Eu dou um exemplo de um livro. Todo filme, em geral, é baseado em alguma coisa. Dificilmente tem uma ideia original que surge do nada. Então é a mesma coisa, se qualquer coisa que você for falar em relação ao filme, ele tiver que ter uma reverência ao material de origem, porque se ele não tiver uma reverência, ele não é bom, ele não interessa. Só que a gente até já fez cast sobre isso, né? Até participei de um com vocês, sobre transposição de mídia. E é uma coisa que, infelizmente, mudança de mídia, é uma coisa meio idiota, as pessoas ainda baterem nessa tecla. Você pode gostar ou não gostar, mas entrar com esse argumento pra dizer que não é bom porque faltou personagem X ou Y, simplesmente porque ele não tá lá, é muito bobo, desculpa. É uma besteira mesmo. Agora, falando dos mangás, eu consegui ler todos. São 56 edições. E mais um especialzinho de pós, né? Passado alguns anos. O mangá é bem divertido, bem dinâmico, não é aquela coisa cansativa. Na época eu comprava por correio. Eu mandava o dinheiro pra editora e a editora mandava pra mim lá em Barbacena. Eu lembro que é aquela coisa de... Isso que eu acho que me fez gostar muito também, de ficar esperando chegar as edições novas. E eu sempre fui colecionador de boneco e o escritor do Samurai X também. Então, entre um pedaço da história e outro, no meio do mangá, tinha umas 6 ou 7 páginas dele contando. Oi, aqui quem tá falando é o escritor do Samurai X, o criador. Hoje eu fui lá na loja Japão, não sei o que, e comprei um novo boneco do Spawn. Tá muito legal, edição de colecionador. Isso é uma curiosidade bem bacana. Ele é um grande apreciador de miniaturas, action figures. Vou fazer um comentário que não tem nada a ver, mas é porque você começou falando a respeito disso. Você foi uma criança pequena em Barbacena, então? Não, quando eu era criança pequena lá em Barbacena... Eu fui. Quando eu era menino pequeno lá em Barbacena. Você é o Nerso da Capitinga, então. Eu era quase isso, cara. A única diferença é que eu sou muito mais sedutor, né, cara? Tá merda. Mas realmente isso era bem legal de ver o cara conversando com você, falando assim, eu tava escrevendo esse episódio, ou essa edição do mangá, ouvindo a música tal. Se você quiser ler, acompanhar com essa música, vai ficar legal e tudo mais. Era um mangá bem diferente por ter esses comentários no meio. Bem legal. Ele tava participando da rede social. Contato com o leitor, olha aí. Exatamente, né? Mais eficaz que a rede social, inclusive. Muito mais. E é isso aí. Acabou o Sempocast, é isso? Muito obrigado, uma boa noite. Não, vamos pro filme, então. 拙者は流浪に当てのない旅の剣客でござる。名前ぐらい教えなさいよ。日村謙信でござる。 Vou começar aqui então, só num ponto que eu achei que eu assisti o filme, ele tem 2 horas e 10 minutos de filme, e quando o filme acabou eu falei, já acabou? Porque em momento algum eu fiquei cansado assistindo o filme, eu achei que o filme tem um visual muito bonito,
claro, né? O Japão em si, ele é muito bonito, mas o filme ele é muito bonito e ele sabe dosar o misto de ação com a história, ação e história, então não cansa o espectador. Eu já achei o contrário, eu achei no começo um tanto quanto assim, não sei nem se é lento, se eu posso dizer que é lento, o ritmo lento assim, e aí eu olhava e falava, nossa, 2h10, que é isso? Aí de repente começa a ter um turbilhão de coisa e parece que eles estão correndo, e na hora que acaba eu tive essa impressão, já acabou? Mas você não acha que o filme é lento propositalmente no começo, né? Aquele começo, tá apresentando personagem, tá... Ah, mas há formas de apresentar o personagem sem precisar... mostrando um passado triste. É uma coisa que tem muito flashback também, né? Eu achei legal, Mas porque, tipo assim, imagina se estivesse contando tudo no início, ficaria muito mais cansativo, como você Sim. Eu achei e o flashback, ele é um alívio muito bom. Que ele, tipo assim, ele dá o flashback de uns 5 minutos no máximo. E quando tá começando a ficar cansativo, já vem pra parte normal. Eu achei que eles conseguiram fazer uma coisa que é um mérito muito grande. Eu fiquei me imaginando como uma pessoa que não conhecesse a história, que não conhecesse os personagens, eu me livrei disso. Eu falei, não vou ficar pensando se esse personagem é da primeira parte do anime, do mangá, ou não sei o quê. Eu falei, pô, uma pessoa que nunca viu, que vai assistir esse filme, ela pode falar, é um filme bom, é uma história bacana, eu entendi de onde que esse cara veio, pra onde que ele vai, por que as pessoas estão atrás dele. Eu acho que isso ficou bem claro, isso aí eu gostei. Gostei da forma como eles fizeram. Eu acho que o ritmo ele funciona legal, apesar dele ser propositalmente mais lento, porque ele começa com uma grande batalha, onde você introduz o passado do personagem, você mostra pro público que o protagonista era um matador, era um cara que não era um herói, apresenta toda a motivação, você ilustra pro público o porquê de todo o medo que as pessoas têm em relação a ele. O que ele fazia para ser considerado tão ruim? Então é mais fácil você introduzir isso, deixar o espectador em dúvida, principalmente o espectador leigo, aquele que não conhece a história. Poxa, mas quem é esse cara? O que aconteceu? E aí você termina essa primeira sequência com o surgimento do vilão, né? Dali da pilha de copos. Agora eu acho que é um ponto negativo no filme. Você já citou do vilão? Sim, o Gene Udo, que é o Koji Kikawa, que é o Kamen Rider Skull, pra quem não sabe. É o Skull? É o Skull. Escuro! Mas não, peraí. O Skull é o cara da metralhadora? Que metralhadora, não, é o do chapéu, menino. O de... Bom. É o Raiden genérico. Bom. Achei que vocês estavam falando do cara da metralhadora. Não, maluco. O Gene Udo, é assim, eu não conheço a história dele. E eu achei essa uma falha no filme. É a falha que ele aparece, aparentemente ele estava morto, ele levanta, segura a espada, vê que a espada era do Kenshin, do Battlesai, e pega aquela espada pra ele, que ele consegue ver que matou muita gente naquela espada. Mas não explica como que ele tem aquele olho do poder, não explica como que ele voltou à vida. Jogado, então assim... simplesmente surge, né? Isso no mangá explica, porque, na verdade, no mangá, tudo é até muito detalhado. Todas essas coisas de onde que ele aprendeu a técnica, como que é a técnica, ele faz o golpe e aí ele meio que, vamos ver como ele fez esse golpe. Inclusive, aí mostra, foi uma coisa que eu senti um pouquinho de falta no live action, foi essa coisa de explicar. Porque no mangá, tudo... Olha, eu acho que não... sendo fã chato que fica falando não, no mangá não tem. É só um pouquinho, não vou ficar o tempo todo do cast falando isso não. Mas é o seguinte, que no mangá, eles explicavam tudo. Aquele negócio do olho dele ter um poder, tinha uma explicação não científica assim, mas você falava assim, faz sentido, sabe? Não ficava jogado, como o Mozart falou. Isso que eu senti um pouquinho de falta. E ele tem que ficar explicando, o próprio cara explicando, tipo, agora eu estou usando esse poder assim, e a pessoa que tem um coração bom, ela acontece isso. Mas isso aí você resolveria fácil. Você faria um flashback no meio do filme e pronto, a origem do sujeito. Como eles fizeram em relação, lógico, como eles fazem em relação a vários personagens, né? Já que o filme tem vários flashbacks, um a mais, um a menos, não faria diferença. E ali daria um suspense. Porque, por exemplo, como é que esse cara apareceu? Quem tem esse olho? Depois mostra um flashback na guerra, sei lá. Uma luz negra caiu nele e o demônio entrou no corpo dele, e sei lá, alguma coisa. Ele tava na balada, né? Viu a luz negra. Já vamos logo que a gente começou a falar das coisas que não são tão legais no filme. Eu não gostei, e aí não tem nada a ver com o fato de ter lido ou não lido, porque eu já disse que eu não li, não lembro direito, mas eu não achei os vilões condizentes com o clima que o filme quer passar. O filme se vende como uma das coisas que os japoneses mais sabem fazer, que são filmes de samurai, que tem muito a ver com, obviamente, com a história deles e etc., com um clima bastante realista. Então você tem cenários realistas,
personagens coadjuvantes realistas, e aí você tem alguns elementos de realidade fantástica que pra mim não casam e não funcionam muito bem em relação à história que está sendo contada. Você tem, por exemplo, o caso do vilão do papel, que eu não vou me lembrar o nome dele agora. É o Jin. O Jin Udo. J-Lo. J-Lo, o J-Udo. J-Lo. Não. É o J-Lo. Ele é um cara que, apesar dele ter uma importância fundamental pro filme, enfim, o grande vilão em termos de força física, de embate e tal, ele é um personagem que não combina com nada com os outros personagens. Você vai falar, mas tem o sujeito com a espada gigante. Tudo bem, mas é uma espada que existe, é uma explicação que o filme dá, é uma espada que eles usam. Exato. Exato. Então, entendeu? Apesar de ser um negócio absurdo, o cara te propõe uma explicação lógica dentro daquele mundo onde você tem que ter a suspensão de descrença. Estamos naquele mundo onde existe esse tipo de espada. Eu nem sei se existe ou não existe. O pessoal aí que conhece, obviamente, muito mais do que eu sobre cultura japonesa, certamente vai mandar e-mail, espero, dizendo que existe ou não existe. Mas mesmo que não exista, naquela realidade há uma explicação. E o personagem do J-Lo aí, ele surge do nada, ele não tem uma explicação. Isso, poxa, ele é caricato perto dos outros, mesmo tendo um vilão principal, que é uma moça berrando de cabelo Chanel ali, que é um personagem praticamente vilão de novela, que também é um problema. Isso é uma coisa que enfraquece qualquer filme. Se você tem um vilão fraco, um vilão que não combina muito bem, o filme não é... Você não consegue acreditar com tanta força que a jornada daqueles heróis, a coisa que eles vão ter que fazer, seja realmente tão difícil. Me convence muito mais como vilão o rapaz da máscara que queria passar que era uma mulher, e depois é o lourinho lá, que já chega... Ele deu a impressão de ser bem mais foda. E já chega jogando a corda no pé do Kenshin e dando altos tiros de garrucha. Aquele cara convence muito mais como um vilão fodão do que o Dinudo. Sim, ele é um vilão com alguma explicação óbvia. Ele sofreu um acidente, a cara dele é marcada e ele é ruim porque, sei lá, tem a vida difícil, a mãe bateu nele. Pô, é sensacional ter vilão com cara marcada, cara. É muito bom isso. É um clichê que funciona. E o Luna Dopante? O que eles acharam do Luna Dopante? Luna Dopante? Qual que é esse? O padrezinho é o Luna Dopante. É o ator que faz a Luna Dopante. Sério? Sério. Eu não tô lembrando de nada. Eu tô um ótimo fã de Tokusatsu. Não, mas tem uma outra participação especial. Agora, vocês devem estar familiarizados com aquele vilão cabelo Chanel. Ele faz uma série na Globo que é uma família muito... Ele é a cara do Beisola. Ele é o Beisola. Ele é o Beisola. É o Beisola japonês. Catuca pai, mãe, filha, eu também sou da família, eu também quero catucar. Aliás, ele aprendeu a fazer pastel lá nos Orientes, né? E trouxe a técnica pra cá, na verdade, o nome desse filme é Beisola, a origem. Beisola Begins. Beisola Begins, um pasteleiro na era Meiji. Exatamente. Né? Porque a história é do cara. Ele vai ser preso, aí ele vai sofrer na cadeia, vai ficar 20 anos lá cortando bambu. Agostinho foi preso também. Exatamente. Aí ele sai da cadeia, mudado, um homem mudado. E aí ele migra pro Brasil, na imigração japonesa, e aí essa história continua. Tá ali, tá tudo ali, tá muito claro isso. É a história dele, cara. Oro. 拙者は流浪に果てのない旅の剣客でござる。名前ぐらい教えなさいよ。日村謙信でござる。 Mas você tava falando sobre o realismo, assim, das coisas, e comentou sobre a espada. Foi até uma coisa que eu falei com o Luiz na hora, assim, pro pessoal que tem uma referência de Tokusatsu. Eu falei assim, ai, que bom que eles colocaram essa espada, pelo menos um pouco proporcional ao tamanho do cara, que ele é muito alto, né, e no desenho realmente é proporcional. E ele explicou o negócio da espada de matar cavalo, que é uma coisa que tem lógica, e não, aí eu brinquei com o Luiz, falei, não, pelo menos não ficou igual aquela espada do Shinken Head, né, que era um negócio que você olhava e era um picolezão gigantesco. Aí eu falei, pelo menos deram Exatamente, porque aquela espada era fácil de ficar galhofa demais, aquela espada lá do Sanosuke, né? Mas eles um negócio fora da realidade, né? Uma espada gigantesca que não tem nem fio aquilo. O cara não ataca as pessoas com fio. Ele usa aquilo como um porrete. Grande bastão. Tem a parte que estão invadindo a mansão, que ele pega a espada, ele joga a espada. Aí 4 caras seguram a espada, ele vai dar uma voadora de 2 pés na espada. A gente tá se adiantando, mas já que você soltou essa, é impossível não lembrar. A luta dele contra o inimigo dele, que é porque assim, como todo filme de ação, você tem o Bucha contra o Bucha, o segundo em comando contra o segundo em comando, o chefe contra o chefe e o ultra foda contra o ultra foda. Quando ele luta com o cara que é o espelho dele no lado dos
vilões, é uma sequência muito engraçada. Ele para no meio do negócio pra... Já vou dizer que nós estamos... Cara, nós estamos soltando um monte de spoiler, você não viu, desculpa, escuta depois que... Viram, eu sinto muito. Ele para, ele come ovo, cara. Ele come o ovo, oferece a bebida carne, pro fala, inimigo. Toma aí. Aí ele para, termina umas porradas no cara, o cara apaga e ele sai andando. É sensacional, cara. É muito bom. E é um clima muito legal que tem a ver com essa coisa de não se levar a sério, mas também não precisasse essa coisa viagem na maionese de um clima que prega o realismo. Pô, o filme começa com uma batalha histórica e tal, e aí no meio tem um personagem com solta-raio e não tem uma explicação lógica. Não tô dizendo que não precisa. Você pode ter o personagem que solta raio, mas é necessário que você explique, porque aí mínimo, né? É difícil pro público mudar de uma realidade muito próxima do que a gente conhece para uma realidade fantástica. Como é que faz isso? O que entendeu? Fica muito complicado. O que a gente tem que levar a sério? Porque a gente fica sem saber exatamente para onde o filme vai. Mas são problemas que não enfraquecem o principal do filme, que para mim era o principal problema, que era quando surge o Kenshin na tela e você vê aquela cara de menina, enfim, tem o personagem, eu não vou deixar esse cara. É porque é um ator com uma feição muito feminina, muito delicada. Nada contra, mas, poxa... Mas o desenho, o personagem desenhado é assim. Eu lembro disso, mas eu lembro da atitude do personagem. Ele era quieto, contido... Até tímido. Tímido, eu falei, cara, como é que eles vão fazer isso? O cara não vai me dar confiança. E pelo contrário, tanto ele quanto toda a turma do bem é muito boa. As atrizes são muito boas do filme. As duas atrizes são muito boas mesmo. Você sabe que esse ator, ele fez o Kamen Rider Denô, né? E é por isso que a gente tá gravando esse cast. Só porque o Mozart é o mais fã de Kamen Rider Denô do mundo. Mas não é por nada, não. Takeru Sato atualmente é um dos atores do Japão com o maior cachê. Tanto que esse filme, ele foi um filme muito caro. Não só pelos efeitos e tudo, mas também pelos atores. É um filme que se você assiste e você vê desde o comecinho, você sabe que é um filme lançado pela Warner, uma parceria lá no Japão. Então é um filme de estúdio, né? Não é um filme da Toei ou de, enfim, uma empresa independente que juntou a grana lá e falou, vamos fazer. Não, tem uma major por trás que fez a coisa acontecer. Foi um tremendo sucesso lá fora, né? Eu não sei os dados de bilheteria, mas pelo que eu fiquei sabendo, pelo que eu olhei, né, li depois a respeito, foi um sucesso. E um sucesso tão grande que se cogitou até o lançamento em circuito comercial aqui no Brasil, o que a gente já sabe... Você sabe se isso saiu em algum outro país? Saiu no cinema? Eu acho que os Estados Unidos saiu no cinema. Saiu em outros países, saiu da Europa também. Saiu no Japão, Coreia do Sul, Espanha, Singapura, Filipinas, Hong Kong, Taiwan e vai estrear em abril na Holanda. São os países que foram lançados. A Coreia, na Espanha, foram em festivais de cinema, então não sei se teve um lançamento posterior comercial. Mas ali, toda sul da Ásia, enfim, e alguns poucos países europeus. Eu não sei, existe a possibilidade disso aqui sair aqui em home video. Eu ainda não sei nem se isso vai sair daqui. Uma coisa que eu tava comentando é o seguinte, uma vez eu tava na casa da Val, era terça-feira, 10 horas da manhã. Tava esperando ela, então eu falei assim, eu vou começar a assistir um pouco de filme aqui. Aí eu coloquei na HBO, tava passando Yamato. Sim. A gente viu também nas séries. E eu não acreditei quando eu vi Yamato na HBO. Então tem muito filme que vem pra cá, por exemplo, Kasher, Azumi, uns filmes japoneses muito bons que eles vão direto pra DVD. Gantz tá passando na TV a cabo. Os filmes dos Ultras, que a gente inclusive fez podcast aqui, também alguns deles vocês estão passando na TV a cabo. Inclusive os dos Ultras saíram aqui em DVD, então... Eu tenho! Dá pra achar. Eu não sei se todos. Yamato eu acho que também saiu aqui em home video, e o Gantz é um que precisa sair porque é muito bom. O Gantz é muito bom, o Gantz é muito bom mesmo. Então, eu só não acho que o Kenshin é a melhor adaptação dessa porque tem o Gantz. E o Gantz é realmente muito bom. É muito, muito acima da média, é um tremendo trabalho. É um que a gente podia, inclusive, fazer um podcast aí um dia. Fica a dica. Já tá na agenda. Podemos mesmo. Mas aqui você tava falando do vilão caricato que luta com o Sanosuke. Ele interpreta a Luna Dopante em Kamen Rider W. É um cara? Luna Dopante? É Luna Dopante. Ele é meio boiola. E ele é meio boiola e é engraçado na série. Demais. Então, assim, na hora que eu vi... Propositalmente. Isso, ele faz muita piada. Então, assim, na hora que eu vi ele, eu falei assim, ele vai fazer um personagem de piada. E fez um personagem de piada. Ficou muito bom, né? Ficou muito bom. Ô, Landucci, ele é lutador de MMA no Japão. Nossa senhora. Ele não precisa de dublê. 拙者は流浪に果てのない旅の剣客でござる。名前ぐらい教えなさいよ。
Himura Kenshin de gozaru. Outro que eu gostei muito e eu já vi gente falando mal foi o Saito, né? Saito! O Saito, que é o policial lá, que já tinha enfrentado o Kenshin Lindo! antes e tudo mais, e que ele vira policial e tal. Eu achei que ele ficou muito bem adaptado em relação ao mangá. E a galera, os fãs chiitas estão xingando. Era um dos meus personagens favoritos do personagem bacana. Personagem bacana, sempre fumando ali, né? O cara que defende o tabagismo, um cara de atitude. E no final tem a técnica dele, que realmente, isso a gente não se apega no filme porque não mostra, né? Porque no mangá vai mostrando toda a técnica e tal. E explica aquela. A técnica é que no momento a câmera filma ele de frente, que ele tá com a espada apontada pra câmera e coloca tipo a mãozinha. Tipo segurando um taco de bilhar. Aquela mão, a técnica, pra quem viu, a cena é muito boa. Nossa, fiquei todo feliz. Inclusive, eu achei um ponto positivaço as cenas de luta com espada também, porque agradou a galera que é fã eu acho, né, que é fã dos mangás, e a galera que não é fã, porque não ficou uma coisa super fantástica, mas também mostrou um pouco dele ser um retalhador e ter tanta técnica assim, uma coisa quase fantástica. Isso é muito bacana, porque, como eu disse, o que mais me chamou a atenção no filme não foi o fato de ele ser adaptado de uma animação, de um anime, ou enfim, de um mangá, que eu conheço, tenho conhecimento e conheço, mesmo que por cima conheço aqueles personagens. Foi porque ele parece mesmo um filme de samurai bem tradicional e com todas as qualidades que fazem dos filmes de samurai filmes bem legais, principalmente as batalhas de espada, né? São muito bem realizadas e não caem naquela coisa do Wuxi, da luta em cabo e tal. É uma coisa praticamente sem isso. Eu não lembro de ter isso. Lógico, você tem o cara... E aí que é o negócio que me incomoda demais, porque você começa a ver isso, ele chega no dojo, você vê a técnica, e você fala, poxa, é um negócio pé no chão. E aí surge o cara que tem raio, que olha pras pessoas e congela. Velho. Ai, nossa. Ele só aflora o medo das pessoas. No mangá explica mais ou menos por quê. E quando ele olha pro Kenshin, ele fala, com você não dá certo, então você é o verdadeiro que fala lá. Mais ou menos explica isso no mangá como uma energia interior, assim, uma coisa bem pé no chão, de que o cara... Tipo, ele treinou a vida inteira pra ter ele isso. sente a força da pessoa e com a força que ele tem no corpo, ele consegue passar isso pra pessoa e a pessoa ficar congelada. Então, assim, eles tentam sempre explicar lá. Agora, ficou um pouco destoante do resto da coisa mesmo, Landucci. Pô, ele tem o poder de dar uma encarada foda, é isso que ele tem. Ele olha o olhar 43. Tá olhando o quê? Tá olhando o quê? Sabe aquele... Você mesmo, tá olhando o quê? É isso que ele faz, ele não é um puta poder, mas é isso, é colocado de um jeito que parece que o cara, sei lá, fez pacto com... O capeta. Sério, você vê um cara com o olho todo preto na rua, na boa, não vou ficar nem conversar com ele não, velho. É lógico, porra, é fácil. Ele tinha que ser um gordinho todo estranho, sem poder nenhum, que olhasse pras pessoas e deixasse as pessoas incomodadas porque ele é um troll. Aí seria legal, porque ele é um stalker. Aí seria um poder legal. Parece que ele olha pra pessoa e faz aquele Alt GR6, sabe? Aquele L de lado. Não faço ideia do que você tá falando. Alt GR6, vocês vão ver. Alt GR mais o 6. Vocês vão ver o que é que eu tô falando. 2 vezes. Parece que ele tá olhando assim, ó. Não, sim. Sabe, tipo, o que é? É a cara de tu bravinho. Isso. Já que vocês falaram do poder dele, adiantando um pouquinho como nós não estamos falando por ordem cronológica mesmo do filme, uma cena que eu também gostei bastante e que pra mim passou tudo que tinha que passar é a cena quando ele joga lá o poder dele na Kaoru, né, e ele fala que ela vai morrer e tem aquele negócio de que tem um tempo e começa aquela bomba relógio, ele vai ou não vai matar, ele vai matar ou não vai, o que vai fazer e aquilo ali eu achei bacana e ela, pela força dela mesma e pela força dela querer que ele não mate mais, ela mesma consegue se livrar. Sim. Mas a cena em si, assim, aquela sensação que vai dando de aflição, ela ficando sem ar e ao mesmo tempo tem que decidir, aquilo eu achei muito bem feito. É impressionante o poder do ator ali de conseguir passar um cara pacato como Kenshin e na hora da necessidade virar um retalhador. Você vê na cara dele ali o sangue nos olhos. Sangue nos olhos. Isso é uma coisa que eu não assisti a série, nem li o mangá, mas quem assistiu me falou isso. Que isso eu vejo como um ponto positivo. Na série, o Kenshin reluta muito. E ele tem muito pensamento do que ele vai fazer. Será que aquilo é certo? Ele fica relutando ao máximo. E no filme, não. Ah, você quer morrer? Então você vai morrer.
toma as paradas no meio de sua cara, então. No próprio desenho, isso que o Luiz falou, dele ter, assim, duas caras, é literalmente assim. O desenho dele, quando ele é o Kenshin e o Andarilho, é um tipo de desenho. E o desenho o traço todo, quando ele vira o retalhador e fica putaço mesmo, é outro. E uma coisa que eu queria comentar, desde que vocês falaram do ator, mas eu acho que ele ter feito Denô ajudou muito, porque no Denô ele fazia vários... momentos sérios e momentos... Cada imagem ele era uma coisa, né? Ele era um estilo, assim. Também ele muda rapidinho, ele já é outro cara. Ele é muito bom ator. Gostei. Um ator que interpreta 5 personagens tem que ser um pouco bom, né? Tem Rider era 5 personalidades diferentes. Não, tem duas coisas. Vocês estão falando das cenas principais. Eu acho que é impossível não citar os 2 flashbacks que realmente me ganharam. E aí foi quando eu tive a certeza que eu tava vendo um filme de alta qualidade. Que foi os flashbacks onde ele conta sobre as cicatrizes. Que é muito bonito. Sensacional, bonito que é demais. Muito bonito, que é quando ele mostra lá que ele, como a gente disse, a gente tá soltando muito spoiler, mas desculpa, a gente tá fazendo uma análise do filme com spoilers, né? Não estamos aqui só citando sinopse. Nós vamos avisar no cast, na vitrine. Exato. Que é quando ele conta das cicatrizes e que ele mostra todo o desespero que ele fez uma família passar quando ele era um retalhador, as dúvidas em relação se aquilo era positivo, e também o outro lado de um morre, mas é pela causa, você tá fazendo uma coisa pela causa, que faz um tremendo sentido quando você volta e o espectador pensa naquela primeira cena, onde termina a guerra, ele solta a espada e ele fala, agora acabou. Então é uma bela ligação que se faz ali, além das sequências, isso é muito bonita, que é onde você tem a mudança, você entende o porquê que ele tem tantos traumas, e por que guarda aquela cicatriz no rosto com tanto orgulho, como uma lembrança daquilo que ele fez e do que ele não pode voltar a fazer. E o outro é os flashbacks que vem anteriormente, que é o flashback da mulher que fazia a química, que fazia as drogas, fazia o ópio, que é também muito bonito. Pra mim, ela é o grande destaque em termos dos atores, mesmo com a interpretação muito, muito boa do Takeru Sato, que é um fora de série em relação a todos os atores que eu vi interpretando em Tokusatsu. Ele realmente é um ator diferente e que espero que faça carreira, porque tem muito potencial. Esse flashback é aquele quando ele conta pra vida dela, quando ela chega, ela é abusada e blá blá blá, é muito bacana também. Eu acho que são 2 momentos que fazem o filme crescer demais e que são contrabalançados muito bem com as cenas de ação. Essas cenas de ação são muito boas, embora eu concorde com o Mozart numa coisa que ele falou logo no começo, ou no final, não sei como isso aqui vai ser montado, que ele chegou à conclusão de que o filme acaba muito rápido. E eu concordo, porque você cria uma tremenda expectativa em relação à luta final, e é uma luta final boa, bem realizada, mas que acaba muito banal, assim. Ela não precisa se mexer, ela não vai conseguir se mexer, aí do nada, ela se mexe, acabou, não precisa matar. Eu achei um desperdício de tempo ali, sabe? Você podia ter feito um desenvolvimento muito maior, criar uma tensão muito maior para que ela consiga se mexer, ou uma coisa ainda mais trágica, sabe? Que ele mate o cara e depois ela consiga se mexer. Isso é muito japonês, né? O japonês adora essas histórias de tragédia. A J-Lo lá, ele me ganha como vilão, mesmo não explicando a história dele e tal, nem sabendo de onde que surgiu o olho negro do Satanás lá, e nem a imortalidade dele, mas ele me ganha só de uma cena. Olho negro do quando o Kenshin corta a cara dele no meio, e ele manda um beijo pro Kenshin. Tipo, você fez o que eu queria. O prazer de sangue. Mas eu acho que assim, o Landucci é bom, tá vendo que eu falei que é bom ter alguém as pessoas que não viram, porque foi uma outra coisa que eu achei um pouquinho falha, que a construção da relação dele com a Kaoru. Ele chega num ponto assim muito rápido, eles já estão com uma ligação muito forte. Kaoru é a dona do dojo, né? É, a dona do dojo. Eles têm uma ligação muito forte, mas que, como todas as produções, ou como todas as obras japonesas, entre homem e mulher, é construído bem devagar, bem lentamente, assim, e no filme não teria, obviamente, tempo pra fazer isso. Isso que eu ia falar agora, são 2 horas, né? No exato. É o filme de ação, né? Fazer isso. Então, talvez por isso não tenha tido esse impacto tão grande no final, porque eu, pelo menos, tinha pra mim, eu sabia, não só por eu ter visto a cena, mas eu já sabia, tipo, ela gosta dele, vamos dizer, ela ama ele ama ela vai conseguir mexer. Entendeu? Era uma coisa... Sabe onde tem a ligação emocional? É na cena final do filme. Ali você se convence. Porque depois de tudo aquilo, ela levanta e o cara não tá lá. E tá outra moça ela fazendo a sopinha, o molequinho não sei o que. Ela fica desesperada. Ali você vê uma ótima interpretação da menina. Porque ela acorda, ela obviamente pensa, poxa, esse cara foi embora. Ele voltou a ser um bonito, hein? É muito bonito, porque é simples. E aí ele tá voltando, ele chega, é uma cena de um close,
ela olhando, e você percebe toda a emoção de, poxa, ele voltou pra ficar comigo, ele gosta de mim, e que bom que ele tá aqui, porque a gente pode construir alguma coisa juntos. Isso é uma cena muito sutil, muito bem realizada, é isso que eu falo. É um filme de exceção, acho que todos os filmes japoneses que eu já falei aqui. É um filme que tá num nível muito acima dos que a gente costuma falar. Tanto é que nós estamos aqui discutindo de uma forma até mais séria, sem muita galhofa e tal, porque é um filme que preza esse tipo de análise, né? Eu tô fazendo uma análise aqui como eu faço todos os outros filmes, não que eu não faça dos outros, mas a gente sabe, né, que, enfim, ali a gente tem que levar a sério de tirar, ter várias... Puta, fugiu a palavra, vou falar de novo. Ali a gente sabe que a gente tem que ter várias... E de novo fugiu a palavra. Enfim, quando a gente vê essas produções que são baseadas diretamente em tokusatsu, são especiais e tudo mais, a gente tem que levar menos a sério, eu acho. Porque tem toda uma ligação com a série, e no meu caso que não assiste a série, fica obviamente perdido, então isso eu já levo, já tiro em consideração, e principalmente aqui ele se destina. Exato, né? Eu acho que o filme do Kenshin ele não foi feito pensando no fã do mangá ou do anime. Não, ele foi feito no pensamento geral. O Mozart citou o Yamato, que viu na televisão. Poxa, o Yamato, ao contrário, o Yamato é um filme que foi pensado para o fã. Se você percebe do começo ao fim ali que ele foi pensado para o fã. Tem muitos elementos muito próximos dos filmes de Tokusatsu do que o Kenshin não tem. O Kenshin não se preocupa, ele dá uma banana pra quem viu o negócio. Tanto que tem alguns personagens até importantes que não aparecem, inclusive vilões aí, que foi corajoso da galera de não trazer, e que eu acho que assim, não é que não fez falta, mas eles conseguiram fazer de uma outra forma que agrada a tanto o fã quanto o não fã. Foi muito bacana isso. Eu acho que foi até interessante pra, sei lá, se tiver um 2... O filme, ele precisa de um vilão. Ele não precisa de vários vilões, porque senão... Verdade. Ele vai fugir do foco inteiro. Todos os filmes que tiveram mais de um vilão foram fiascos. O Homem-Aranha ia falar ele agora. Tipo assim, você se perde. Quem que é o vilão, então? Com quem que eu devo prestar atenção? Quem que eu tenho que ter raiva? É difícil, então, assim, difícil mesmo. Então tem que ter um vilão. E assim, e o filme é bem construído, com um vilão. Aí eles falam, mas poderia ter escolhido um outro vilão. Mas você não sabe se o filme deu um retorno muito grande, vai fazer uma trilogia. Tomara. Entendeu? Não, eu acho bacana que o principal é ser fiel à essência do que você está adaptando. Isso é o base de qualquer coisa. Essa coisa de querer adaptar fielmente nunca dá certo. Sempre fica ruim. É difícil demais. Primeiro porque você já sai em prejuízo. Você está adaptando uma série de quantos mangás, Luiz? 50 e pouco? 56. 56 mangás. Mais uma série animada que, se eu não me engano, durou mais de 100 e tantos episódios. Isso. Então, olha o tamanho de desenvolvimento de personagem que você tem nessas duas coisas. E você está competindo contra um filme de 2 horas. O filme de 2 horas ele tem que ser sucinto. Ele tem que apresentar os elementos principais, tem que desenvolver esses elementos principais, tem que criar um antagonista, um bom protagonista, no caso, um par romântico, no caso, bons coadjuvantes. E isso o filme faz. Tem defeitos? Claro que tem. Falta coisa aqui e ali, evidente que falta. Não é um filme perfeito, mas ele tem muito mais qualidades do que defeitos. Ele é um filme que funciona muito mais fácil para você pegar para exibir para um público leigo, e desculpa os fãs que estão ouvindo, o filme é feito para ganhar dinheiro, e ele é feito para com que o maior número de pessoas consiga assisti-lo. Isso significa que você está abrindo mão de qualidade? Se o cara quisesse ajudar as pessoas, ele montava uma ONG, não fazia. Exato. Boa, Mozart, exatamente. Quer você ajudar os outros, faz uma ONG, não vai fazer filme. Mas mesmo assim, o que eu acho mais legal é que mesmo tendo concessões a um público leigo, o filme ele não deixa de ser um filme muito próximo do que a origem do negócio, dito por mim, por vocês dois que aqui leram e que viram. Então isso que é o principal, ele faz concessões até a página 2, mais ou menos, sabe? Ele faz umas concessões, mas ele é fiel a ponto de caracterizar os seus personagens de forma correta, de apresentar as relações entre esses personagens de forma correta. Não tem o vilão tal, mas tem o vilão Y, que também é da série. Não tem personagem que era amigo na animação ou no mangá e é inimigo, ou que era loiro de olho azul e é negão, sabe? Essas coisas que irritam muitos fãs. Então esse é um grande cuidado que o filme tem. E por isso que ele é bem sucedido. E eu volto a falar, isso tudo sem deixar galhofa, que é muito fácil pra uma série como essa, entrar na bobeira, né? E os caras conseguiram deixar bem legal mesmo. Eu sinto que o filme ficou bem maduro. Posso dizer assim, ele tem a parte cômica do filme, mas ela não influencia em nada na seriedade do filme. E assim, por exemplo, eu vou citar que foram 2 filmes que eu gostei,
cansativos, mas eu gostei, foi o Death Note, os live actions. Eu não gostei dos Death Notes, dos live actions. Eu achei diferente do Kenshin, há uma mudança em relação a muitos personagens que você tem no original, e mudanças para pior, soluções encontradas que não são tão boas. Então isso me incomodou. Eu acho que, e fora o cansaço, que eu tenho certeza que você vai falar que são filmes longos e arrastados. Não, eles são extremamente arrastados. O primeiro, então, nossa, tem que fazer uma Ave Maria e um Pai Nosso pra começar a assistir. Mas são filmes assim, podemos dizer, eu digo que é interessante, é bom. Eu sempre gosto de qualquer live action, porque é a oportunidade que você tem de materializar o personagem seu. Bem carinhoso. Querendo, às vezes pra melhor, às vezes pra pior, mas é a oportunidade que você tem pra ver ele materializado. E então, assim, sempre, todo live action que aparece, eu sempre procuro assistir pra poder, nem pra fazer comparação, pra poder ver mesmo. Tem muitos live action que eu assisti que eu nem sabia que existia o anime. Garfield. Puta que pariu. Ai, meu Deus. 拙者は流浪に果てのない旅の剣客でござる。名前ぐらい教えなさいよ。日村謙信でござる。O Landucci comentou isso do filme ao mesmo tempo agradar quem conhece e quem não conhece, e eu acho que o principal, pelo menos pra mim, que conseguiu acertar assim na mosca pra quem conhece, foi exatamente a caracterização dos personagens. Eu olhava pra tela e falava, meu Deus, é o personagem igualzinho, assim, e as coisas que vocês comentaram também da cena de luta do Sanosuke, ela ser daquele jeito, o personagem é daquele jeito, o tempo todo ele é daquele jeito, e a cena de luta foi exatamente como ele é. E o Kenshin também, a duplicidade dele, as dúvidas, enfim, todos os personagens, não só as características físicas, o figurino e tudo, mas também a forma como eles foram construídos. Eu achei que isso foi o ponto que mais me pegou. Eu falei, olha, mesmo que a história, que eles inventem uma história qualquer, outra história totalmente diferente, o filme vai ser bom porque os personagens estão bem feitos. O negócio que a Ana falou, quem gosta de Tokusatsu aí, a Ana falou uma coisa que é verdade. Eu gostei muito do ator do Sanosuke, mas o da Tessan ia ser um bom Sanosuke também. Eu senti que faltou também, agora falando uma coisa um pouquinho negativa, ter explorado um pouco mais o querido Yahiko. Que ele é lindo. Que é um cara muito legal eu já vou falar, nos quadrinhos, né? Mas que ele é um cara muito legal mesmo, tanto no desenho quanto no mangá. E ele é bem divertido, tem altas coisas bacanas que ele faz. Só que eu acho que não daria tempo também, né? Não sei. Achei que ficou muito parecido. Ele é aquele molequinho baixinho invocado. Ficou bem bacana. Mas ele faz altas aventuras da pesada da galera da sessão da tarde. Mas realmente eu acho que talvez tenha faltado um pouco de tempo. Não sei. É muita coisa, né, cara? Tem muito personagem. Você tem ali duas mulheres coadjuvantes, as duas você tem que contar a história delas. Elas sem falta, né? Aí você tem o sujeito da espada gigante e o molequinho. São 4 coadjuvantes. Mais 4 vilões. Mais o policial, mais o chefe do policial. É muita gente, mais cara. O Kenshin, que tem uma história que dá pra... Fora o protagonista, né? Pois é. Fora e a Rico vai ficar pro filme 2, certeza. Eu não sei se vai ter um filme 2, cara. Embora existem muitas pontas soltas, claro, e enfim... Tem muita coisa aí que dá pra desenvolver. Afinal, o mangá foi muito maior. Eu lembro, por exemplo, do mangá e do anime. Eu lembro de um vilão cheio de bandagens, cara. Eu nem sei quem é o Shishio. Esse é o que a galera queria como vilão principal. Esse que é o vilão que todo mundo quer. Porque ele é o famoso coisa ruim, Landu. Ele é o cara que deu os poderes do olho preto, então. Deve ser. Inclusive, eu não sei. Posso estar falando bobagem. Falando caganeira aí, ó. Porque tem muito tempo que eu li e que eu vi. Mas eu acho que a Megumi, que é a menina do ópio, ela é da fase do Shishio, não é? Eu acho que é. Ela é meio que par romântico, assim. Ao invés dela ser... favores sexuais pro Shishio, é isso? Ao invés dela prestar favores sexuais pro Beisola, ela presta favores sexuais pro Shishio. Eu acho que é. Eu acho que é da época do Shishio. Vou conferir depois, se não for, eu me corrijo no Agora, Landucci, falando assim agora de ter esperança de ter por dinheiro, você sabe se rendeu bem o filme? Como eu falei pra vocês, eu não tenho os números em termos de... Mas eu sei que foi a primeira bilheteria lá no Japão. Não sei semana de estreia, isso eu fiz também. Esse eu fiz post no fim de semana de estreia, foi primeiro lugar. Nem que seja só pra DVD. De bilheteria. Não, ficou um maior tempo quando anunciou esses lugares que ia estrear da Europa e lá nos Estados Unidos. O pessoal fez altas campanhas pra vir pro Brasil, mas a gente não sabe, né? Eu acho que pro cinema, sendo bem sincero, é o tipo de filme que não vai pegar, não iria funcionar. Ano passado, por exemplo, vocês gostam de filme de samurai, o 13 Samurais, que é um tremendo filme
de samurai desses mais tradicionais, que não tem essas coisas de magia e etc. Ele era um filme de 2010, depois de muita campanha, o diretor, que é um diretor conceituado, que é o Takashi Miike, chegou a fazer, a gente teve inclusive uma exibição em São Paulo, com chat com o diretor depois, via Skype e tal. E só depois disso e exibição em festival é que o filme foi estrear. Estreia em meia dúzia de sala, sai em 2 semanas e acabou e espera o DVD. Eu acho que um caso desse, talvez mesmo com um apelo popular e que as pessoas lembram, é difícil. Principalmente se você estiver falando de uma major. Eu acho que dificilmente esse filme sairia aqui, por exemplo, pela Warner, que é quem lançou no Japão. Isso provavelmente, se fosse lançar aqui, seria para uma distribuidora independente. Não faria sentido para a Warner, por exemplo, com tantos lançamentos pesados, apostar num filme de samurai, de ficção fantástica, baseado num anime. Ok, tem apelo popular, mas é um pouco pensando no lado comercial, eu tô falando. Seria um pouco difícil pensar. Por isso que eu acho que a melhor solução, gostando ou não, em termos de o filme chegar aqui, é ser mesmo home video. Né? Infelizmente, tomara, é difícil né? que isso daí vá para cinema. Talvez vá para um festival é possível, mas aí vai para o festival, eles vão conseguir a cópia em 35mm para exibir? Ou vão pegar a cópia do DVD japonês e autorar com uma legenda? Do Pirate Bay, cara. Do Pirate Bay que eles vão pegar a cópia. Em geral, o que eles fazem em relação a isso é a cópia digital, né? E a cópia digital é esse legenda aqui e aí se exibe. É uma outra opção. Mas aí, pensando bem, poxa, o cara vai... festival é difícil, o cara vai querer ver isso no festival? Eu não sei. É um público muito específico, muito de nicho mesmo. Então, eu acho que o home video é a solução mais lógica e mais fácil para lançar esse tipo de coisa. Ana, você falou algo equivocado mesmo. A Megumi, acabei de ver aqui. A Megumi, ela vai trabalhar com o médico, aí, sem saber, ela vai começar a traficar, a produzir fabricante de ópio, que é o mesmo cara. Não fala nada do Shishio, não. Ela é dessa temporada mesmo. A menos que a internet esteja errada. E a internet está sempre errada. Está sempre errada. Ela pode estar. Interweb. E fique claro que eu não assisti a série, que eu procurei na internet. Então, se você tem certeza aí, escaneia aí a capa do seu mangá e dá um tapa na sociedade. A cara da sociedade. A Ana tá olhando meus mangás aqui, velho. Peraí que eu tô olhando aqui. Ah, eu acho que eu confundi a Megumi com a Yumi. São duas personagens diferentes. Cara, a Yumi é a namorada do Shishio. Yumi é aquele docinho. Yumi é aquele docinho que vendia em saquinho. Yumi? Vocês lembram? Vocês não lembram disso? Não. Escreve aí no Google, Yumi. Com Y ou com I? I-U-M-M-Y no final. Escreve aí, eu acho que é isso. Yumi, ai. Que é isso, velho? Eu tô vendo um bebê passando bosta na cara aqui. É aquele docinho, cara. É um docinho japonês não é docinho japonês. Aqueles docinhos, tipo... Sei lá, cara. Como é disso? Que eu vou explicar? Tipo bala de goma. Tinha uma marca que chamava Yumi, cara. Porra. Porra, não tem aqui. Mas enfim, eu lembro disso, cara. Yumi. Se vocês acharem aí, coloca no que? Y-U-M-M-Y. Eu acho que é isso, cara. Eu não lembro. Era um doce, cara. Doce, geleia. Tipo bola de goma. Que vende em saquinho. Balinha do hipopótamo. Essas porra toda. Então, tinha Yumi, era uma marca. Ah, aqui ó. Achou? Tipo filha da mãe. Tipo ursinhos. Isso, tipo ursinho. Aqui, ó, quer ver? É a balinha, a menina da balinha. Aí, pronto, gente, podemos ir pras notas, então? Isso aí. Só que não é. Só que tinha uma que chamava Yumi, era umas minhocas. Tem uma que tá parecendo. Esses aí estão parecendo pênis. Não, o que parece pênis é aquele que é do Thor, que tem o martelo do Thor. É igualzinho assim. Que merda. 拙者は流浪に果てのない旅の剣客でござる。名前ぐらい教えなさいよ。日村謙信でござる。 Chegou a hora das notas e como eu sou muito educado, a preferência é sempre do convidado. Alexandre Landucci? 7.4. Eita, na escala Richter? Não, na escala dos quesitos de mestre sala e porta-bandeira, sei lá. Vai lá. Não, 7,5. É 7,5. Eu gostei do filme, acho que ele é muito bem realizado naquilo que ele se propõe, é um bom filme de samurais, mas ele tem alguns problemas, ele se alonga demais para desenvolver seus personagens, o que não é nunca uma coisa negativa, mas ele é muito apressado na hora de terminar.
a luta final não tem tanto impacto assim quanto ela foi anunciada, digamos assim, vende-se um produto que não é tudo isso, digamos. Acho que o vilão, o nosso querido J-Lo, é um vilão que não combina com o clima que o filme vende. O filme vende um clima realista, trocando em miúdos, e na verdade ele é um vilão cheio de poderes e tudo mais, e isso sempre atrapalha. Mas no geral é um filme bem acima da média do que a gente está acostumado a ver, principalmente adaptado de mangá e anime e tokusatsu. Chupa Por Peter isso, Jackson. é bem melhor que o Hobbit. E os três Senhor dos Anéis juntos? Aí já não sei. Mas é bem melhor que o Hobbit. Que os três juntos é muita sacanagem, é muitos filmes. Mas é melhor que o Hobbit, sem dúvida. É melhor que um monte de filme que eu vi esse ano já. Camilo. Chupa Vingadores, Marvel. É melhor, inclusive, que Os Miseráveis, foi indicado ao Oscar. Olha aí, devia estar no Oscar. Rurouni Kenshin no Oscar. Chupa Lista de Schindler. Olha os caras exagerando já. Mas enfim, é bom filme, cara, é legal. Eu acho que quem gosta de filme de samurai também pode curtir. Quem não tem nenhum conhecimento a respeito vai se divertir também. E o principal é que é uma diversão bacana. E isso é cada vez mais difícil de encontrar. Filmes que vendem uma diversão e no fundo são exatamente isso, né? Não fiquem... Chupa All Riders versus... Nossa! Choque! Nossa senhora! Vocês estão vendo? Vocês estão ouvindo que eu não tô dizendo nada, eu só tô falando a respeito dos filmes, eles que estão mandando todo mundo chupar. É um pessoal necessitado, enfim. Então dá sua nota, Fai. 8 porque eu nunca vou ser tão ranzinza quanto o Alexandre Landucci em nada, né? Ele consegue ser o mais ranzinza de todos na vida. Muito obrigado. Então... Não, brincadeira. Eu gostei muito do filme, como eu falei, vou falar mais uma vez. Eu li os mangás. Não, falando sério, a gente, claro que quem já assistiu alguma coisa vem com uma expectativa e ela foi assim ultrapassada muito, positivamente falando. Se eu não tivesse visto nada, como um filme também apenas de samurais e tudo mais, seria bem divertido. Tem esses problemas, eu queria muito ter visto um pouco mais do Yahiko, mas sei que na proposta do filme não é possível. E o vilão, como o Landucci já falou, ficou um pouco fantasia demais. Eu queria uma cena de espada no final que fosse ainda mais incrível que aquela que já foi muito boa. Você queria o duelo do Highlander, não? Tipo isso, sem os cabos aparecendo. Você só pode haver ele corta a cabeça e o Kenshin termina o filme com os olhos pretos. Entendi. Com os olhos pretos e sei lá, né? Ele nunca envelheceria e aparecia, no final aparecia o Sean Connery lá pra ser o Ramirez. Mas é porque o Kenshin não envelhece? E cenas de nudez e sexo explícito com a japonesinha. Deixa eu explicar pra você. Eu não expliquei direito, mas sabe por que o Kenshin não envelhece? Porque ele pega o D-Liner e volta no tempo. Nossa, isso é da série, Landucci. Você que não assistiu tá. A mapeada é boa? Delineador de olho. Eu pensei exatamente disso. Ele usa um delineador de olho especial e volta no tempo. Isso. Mas enfim, é por isso que o filme é 8, quase um 8,5. Mas vou ficar no 8 mesmo. Tomara que façam qualquer coisa. Façam um spin-off do Yahiko nas terras da Era Meiji. Aí você acordou e viu que não fez. Minissérie de 5 capítulos de 1 hora cada um. O patrão encerra, né? Então é a Patrine. Então, eu vou ser mais bondosa, eu dou uma nota 9. Olha aí. De verdade, eu gostei muito. Fiquei orgulhosa de ver uma produção japonesa tão bem feita, porque isso é verdade, é fato, a gente tem que admitir. A gente não vê produções tão bem feitas. Peraí, só uma correção. A gente não vê produções bem feitas nesse segmento. Sim, porque senão os caras vai ter um pessoal aí que vai falar que vocês são todos uns burros que não entendem nada. O que a Patrícia quer dizer é que não vê produções bem realizadas em termos de produção e tudo mais, nesse segmento de filmes mais pop e etc. Sim. E que poderiam ser muito bem feitas, mas não são. Agora, eu não sei se por questão de dinheiro ou o que seja, mas não são. E todo mundo sabe que ficou melhor do que qualquer um do Kurosawa. Ficou sim. Sem dúvida. Kurosawa é lixo perto do Kenshin. E eu gostei muito, muito, muito mesmo da construção dos personagens, não é nem da construção, da caracterização. Eu acho que já me ganhou por ali, já me ganhou pelo começo, pelo visual. E a minha nota 9 é por aquilo que eu falei mesmo. Saudosismo. Não é não. É porque eu realmente achei que no começo tava... O filme é praticamente dividido em duas partes. É porque não tem o Black. Se tivesse o Black ia ser 10. Nossa
senhora. Então ele é meio dividido em duas partes e a parte final é muito corrida, a gente fica meio desesperado sem saber o que tá acontecendo, por que tava vindo num ritmo e de repente virou pro outro, e isso me deu assim uma vontade realmente de ver outro filme, de querer que esses personagens continuem, que a gente possa ver outras histórias deles. E é isso, gostei muito mesmo, e os defeitos que eu achei foram bem poucos, recomendo para vocês assistirem. Deixa eu falar uma coisa do patrão terminar. É o seguinte, eu falei do Kurosawa, eu vou dizer o seguinte, o Kenshin bateria em todos os 7 samurais sem desembanhar a sua espada, é isso, né? Olha só, sabe por quê? Porque são 7 samurais e ele é o samurai X, samurai 10. Olha aí, ele vai por 10, ele tem Mas sério, 10 de XP. Patrão, a gente pode, vocês dando aí, a gente pode, quem sabe, gravar um Sempocast sobre Samurai 7, hein? Olha aí, boa ideia. Eu animo. Samurai 7? É do Kurosawa também. Porra, Samurai 7, é a primeira vez na vida que eu escuto Samurai 7. Eu pensei que fosse uma série de Tokusatsu, cara. Com 7 caras de... É um crossover de Samurai X contra 7. Pô, eu pensei isso, cara. Eu pensei Samurai 7. Pô, podemos gravar, Nunca cara. Viu, não? Claro que vi, mas eu não conhecia um Samurai 7. Ah, tá. Você falou Samurai 7, eu fiquei pensando, o que é o Samurai 7? É, o Seven Samurai. Eu pensei que fosse uma coisa de Toku, que eu não conhecia, por isso que eu fiquei... Que tem nome de Tokusatsu, velho. Samurai 7. Parece. Mas a gente tem que gravar um Kurosawa aí, eu não sei como ainda e o que vai ser, não sei, mas tem que pelo menos fazer um especialzinho. Tem que gravar o Lobo Solitário também. Também. Vai lá, mozinho. Olha, eu vou dar uma nota 8,5. Porque é um filme muito bom, mas tem erros, tem partes que me deixaram muito a desejar. Eu queria saber a origem da J-Lo. Eu sei que ela canta pop, mas queria saber a origem. E não fiquei sabendo. Não, é Beyoncé, é Beyoncé, só. Nossa, o cara confunde a Beyoncé com a J-Lo. Cada um tem o rabo que merece. As duas têm um belo rabo, desculpa. Eu vou colocar, vai ter a foto da J-Lo na vitrine aí do Sempocast, você consegue visualizar bem a imagem. Põe uma foto, isso, mas põe uma foto da J-Lo no seu melhor ângulo. É só colocar a bunda dela. Vocês sabem que o Mark Anthony, que é o marido dela, fez um banheiro todo de ouro pra... Aliás, uma privada toda de ouro por causa da bunda dela, cara. Acredita nisso? Ela tem o seguro da bunda também. Mas por que o banheiro dela é de ouro? O que isso tem a ver com a bunda? Não, a privada. A privada, porque é onde ela senta no mal, E deve ser uma privada de 4 metros, né? Cara, a bunda dessa mulher deve cheirar talco, velho. Ela não caga, ela solta Ferreiro Rocher pela bunda. Ela cheira a mel corporal de prazer. Acabou sua nota já, Mozart? Eu tô falando aí, isso que vocês estão falando da J-Lo, ué. Então tu vai dar a nota. Então, assim, é um filme... Eu não achei ele cansativo, tem bastante falhas. Principalmente, eu acho que a maior de todas é a da construção do vilão. Mas é um filme que pode ser melhorado. Às vezes, se ele fosse exibido no Festival de Cannes, o diretor ia prestar atenção e mudar umas ordens. Você tá falando por causa do Bastardos Inglórios, Mozart? Ah, entendi. Cara, o dia que um filme baseado no Toku passar em Cannes, eu vou fazer todo um cast falando a língua do P. Anota isso aí. O P está na língua? É isso? Essa foi sua nota, Mozart? Você conseguiu terminar ela? 8,5, terminei minha nota. Tá bom. 拙者は流浪に当てのない旅の剣客でござる。名前ぐらい教えなさいよ。日村謙信でござる。 Muito obrigado, Alexandre Landucci, que eu não vou chamar mais de convidado, porque o cara é quase fixo já no Sempocast, no Sempu, vocês estão vendo as críticas dele. Mas, querido Landucci, onde que a gente pode achar você falando mais de cinema aí? No Sempu. Onde mais? Onde mais? Porque a gente quer links. Links? Você quer fotos, imagens? Põe imagem na tela da tela. Imagens. Tem o quê? Olha aí, comandante Hamilton, vou te falar, comandante Hamilton. O blog Fotograma Digital, no Sempu vocês estão colocando todas as nossas críticas lá, isso é muito legal. Tem também na televisão, TV Gazeta para mulheres, todas as sextas-feiras, salvo quando não tem merda, não é, cara? Sempre é foda. Muito obrigado. Sempre quando não tem feriado ou alguma coisa que o programa não é ao vivo, eu estou lá às sextas-feiras, sempre depois das 5 horas da tarde. Lá a gente fala dos lançamentos comerciais.
E também faço parte da equipe do Pink Vader e também da equipe do Tardes, 2 sites de cultura pop /nerd, enfim, qualquer coisa, que a gente... Links no post, o pessoal... O Pink Vader acho que o pessoal talvez conheça mais. Lá, geralmente, eu não falo de cinema, então cinema lá eu não falo, porque eu já falo de cinema demais em outros lugares. Então lá eu falo de outras coisas, geralmente de quadrinhos, de livros, desenho animado e tal, coisas diferentes. Mas é isso aí. Muito obrigado. E tem agora a sua página, né, meu filho? Pois é, no Facebook, né, Alexandre Landucci, procura lá. Vai funcionar como se fosse um site. Como fazer site é um negócio muito caro, eu não tenho dinheiro, eu sou um cara pobre, eu tô fazendo da minha página como se fosse um site, em termos, né? Tô colocando lá notícias, lançamento, lançou trailer, lançou foto e tal. Tô fazendo disso. Então acessa lá, curta a página no Facebook e aí tem um monte de notícia e tal que eu tô colocando por lá. Além, obviamente, dos links pra todas as coisas que eu faço, inclusive os podcasts do Senpu. É um homem trabalhador, gente. Ufa. Diferente do Senpu, que é um bando de É um pessoas. bando de vagabundo. Ninguém faz nada na vida. Vocês todos trabalham assim, fala isso não. Luiz é o nosso professor. Sou professor do sexo. Professor do amor. Bom, tchau, gente. Tchau, eu queria agradecer a todo mundo e pedir pra vocês enviarem e-mail com todas as besteiras que a gente falou sobre Samurai X, que tem muito tempo que a gente viu a série. O MH. E agora vocês podem mandar e-mails. A gente voltou a ler e-mails. Sério, como ninguém deu falta da gente, eu acho. Não, teve algumas pessoas que perguntaram, vocês vão voltar, né? Teve sim. Meu irmão, minha família. A Val perguntou, vocês voltaram? Val. A gente recebeu 2 e-mails, um de cobrança do servidor e o outro o outro era atualizações do Flip. Mas pior que Sério mesmo? a cobrança foi verdadeira. Puta merda. Mas os outros vieram, até que veio bastante, né? Então tá, gente. Um abraço até daqui a 15 dias. Eu ia falar 15 semanas, não, mas 15 dias. A gente se vê no próximo. Adeus. Adeus.